Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu podcast. No episódio anterior eu contei que esse é um projeto que eu sempre tive um sonho de fazer um podcast meu, sem tabu, para falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu defendo. E hoje o tema não é diferente. Nos últimos tempos a gente vê que houve um grande aumento do que chamamos de chemsex, que é quando você faz sexo usando droga. E isso tem se tornado um problema entre a comunidade LGBT, especificamente entre os homens gays. Por isso hoje eu trouxe aqui dois grandes amigos e pessoas que eu admiro, e acho que não teriam pessoas melhores para falar sobre o tema que não eles, que é o Lucas De Vito, que é psicólogo e criador da clínica LGBT com Local, e o Bruno Branquinho, que é psiquiatra e especialista na comunidade LGBT. Então, bora dar uma volta. Ei, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. É um grande prazer, sou um grande fã do trabalho de vocês. E eu queria começar, acho que para quem está nos acompanhando, entender o que é o chemsex, qual é a definição disso. O chemsex, ele é acho que virou um termo que quase é fantasma, né, porque todo mundo fala, mas ninguém sabe exatamente o que é, e ele tem muitas suas nuances, né, o chemsex, ele de forma bem básica é o ato sexual, né, com o uso de substâncias, especialmente aquelas substâncias que causam mais um ânimo, que causam a desinibição, né, que você perde um pouco daqueles medos e um pouco do seu controle, né, então são principalmente algumas drogas específicas, tipo GHB, por exemplo, e que a galera tem gente que fala que o álcool entra, tem gente que fala que o álcool não entra, né? Eu acho que é importante falar sobre essas nuances, mas geralmente é o ato sexual, né? Sobre substâncias que vão te desinibir, vão permitir que você tenha um sexo que normalmente você não tem ali de forma sóbria, né? Eu acho que é importante fazer essa definição mesmo, porque se você for ver, né, tem muita gente falando coisas diferentes, mas o que traz problemas de verdade, né? Por exemplo, o álcool. Claro, se você usar o álcool um pouquinho ali, ou for pra balada e usar álcool e depois transar, você vai ter problema, pode até ter problemas, mas não é disso que esse fenômeno tá falando, né? É de um uso específico de algumas drogas, tipo o GHB ou a metanfetamina, para o fim sexual. Então a pessoa está usando essas drogas para esse fim e por isso começa a ter problemas, né? Porque há o atrelamento da vida sexual, há os problemas relacionados a esse tipo de droga e esse vira um fenômeno específico, né? Não um fenômeno tão abrangente, né? Porque o uso de drogas e depois transar é o basal da humanidade, né? Enfim, então esse fenômeno é específico para esse contexto, né? Pessoas, né, homens gays e bis, usando certos tipos específicos de drogas e que vão levar a certos tipos de problemas. Então, existe uma diferenciação quando a gente está falando de uso. Eu uso para me divertir com os meus amigos, eu uso até mesmo para transar, de forma recreativa, do que o chemsex em si. Então, quando é que vira essa chavinha assim? Tipo, não, agora esse paciente, ele está com um problema sério. É importante você entender que chemsex não é igual problema, tá? Até o David Stewart, que foi quem cunhou esse termo, né, falava, só vai ser um problema quando a pessoa que está praticando o chemsex diz que é um problema. Então você pode fazer uso das drogas que estão relacionadas ao chemsex para o chemsex, que é o sexo com o uso de drogas, e isso não ser um problema. Tá? Então assim, vai ter gente, por exemplo, que vai usar o né, o GHB e tudo mais uma vez na vida, ou sei lá, de vez em quando, vai correr o risco que todo mundo corre quando usa drogas, porque todo mundo que usa droga, sendo frequente, sendo não frequente, tá exposto a algum risco. Mas ela pode usar essa droga, não ter nenhum problema, usar só de vez em quando, isso não ser um problema, e ela continua praticando o chemsex. O problema é quando o chemsex começa a gerar uma dependência, ou quando começa a expor a pessoa a muitos riscos, que ela não está em controle, né, e ela própria reconhece esse problema, né, então... Para ser um problema, a pessoa tem que dizer que é um problema, né? A gente nunca vai poder dizer que um problema, uma pessoa está usando droga é um problema enquanto ela não disser. Eu acho que tudo depende do contexto psicológico, especialmente. É muito fácil você falar assim, o que é, o que não é, seria legal se a gente tivesse uma resposta muito exata, mas ela não existe porque, por exemplo, uma pessoa ela pode estar usando drogas e praticar sexo porque, sei lá, ela terminou o relacionamento, ela mudou de cidade, veio para uma São Paulo da vida e tá aproveitando, mas aí chega um momento que ela fala, não, beleza, eu não quero só transar dessa maneira, ou isso não é um problema, eu consigo lidar, eu consigo controlar. Agora, quando você percebe que a pessoa está sob um risco de um estresse, de uma ansiedade, ou talvez até de um outro transtorno de saúde mental, né, ou quando você sente que a pessoa ela está se colocando muito em
risco de forma muito constante, aí a gente já começa a acender um pouco desse alerta, e aí sim a pessoa ela deve procurar ajuda, deve conversar com profissionais, né? Também não é o fim do mundo, é importante pensar nisso, né? Porque às vezes a gente pensa, putz, é uma pessoa condenada que você vai estigmatizar e você vai encontrar ela na Cracolândia. Não, não é isso, sabe? É importante lembrar que pessoas saudáveis do seu dia a dia podem passar por situações como essa, podem inclusive usar drogas durante o sexo e não necessariamente ser um problema, ou não necessariamente é um problema que é totalmente fora do controle. Eu acho que tirar esse estigma, esse peso, porque a gente fala que chemsex dá um peso tão grande, né? Daquela sensação ruim de quase que de um umbral, assim, né? Que as pessoas têm no imaginário popular, e na verdade não é, sabe? Eu acho que tem muitas nuances em volta disso, inclusive não só da comunidade LGBT, mas como também entre pessoas heterossexuais cisgêneros, né? Isso é bastante não só comum, mas como historicamente prevalente na história da humanidade. Eu acho que tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala sobre isso, porque muito se esbarra no moralismo, né? Exato. O uso de drogas com algo moral, assim, né? Como sempre foi, como é, e como tem toda uma indústria que lucra com isso, né? Só que eu vejo ultimamente, e isso tem um sentido, que há um aumento, e isso eu tô falando da minha percepção própria, assim, não tô me baseando em dados, né? Não tenho ciência se existem esses dados, mas eu tenho visto um aumento em casos de pessoas que estão ficando viciadas no uso de drogas, essas específicas, né? Que é o GI, que é aquela que você queima, metanfetamina, própria cocaína. Eu tô sentindo um aumento nisso. Até quando você abre o Grindr, você vê muita coisa, né? Tipo assim, a cada 2, 3 perfis, um tem algum símbolo relacionado à droga. Bastante. Dentro do consultório, vocês têm sentido também esse aumento nos últimos tempos? Bastante, assim. Na verdade, eu sinto desde a pandemia, sabe? Eu acho que internacionalmente, né, em regiões como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, é um debate que já existe há pelo menos uns 20 anos, sabe? Especialmente dentro da comunidade. Agora, quando a gente pensa na realidade do Brasil, não é que antes não existia, mas eu sinto que após pandemia a gente tem visto as pessoas falarem mais sobre isso, as pessoas comunicarem mais sobre esse problema, as pessoas falarem mais, inclusive em aplicativos, né, elas falarem mais sobre isso, e de fato a gente ter alguns problemas de saúde relacionados a isso. Quando eu falo problema de saúde, a gente ter profissionais de saúde precisarem lidar com esse tema e não conseguirem, sabe? Principalmente, né? Então eu sinto que ultimamente no Brasil isso tem realmente aumentado, e lá na clínica que eu tenho, a gente atende só pessoas LGBTs, então a gente tem esse recorte da comunidade, e eu percebo com outros psicólogos que é uma questão que tem, tipo, aumentado bastante, assim, sabe? E aí é muito complicado você criar um protocolo, porque eu falei, isso depende muito de pessoa para pessoa, sabe? Mas eu sinto que existe uma prevalência. Agora, se ela não era falada, né, antes, e ela não era comentada e agora a gente não sabe com exatidão, mas eu sinto que pós-pandemia no Brasil, pelo menos assim, especialmente ali na clínica, isso começou a ter mais desse debate, né? Eu acho que tem um aumento, sim. E eu acho que tem algumas coisas que, assim, obviamente não temos os dados, porque esse tipo de ciência ainda não rola no Brasil. Mas eu lembro que há muito tempo atrás, a gente começou a falar, eu comecei a falar disso lá para 2018, que foi quando chamou a atenção. E eu lembro de entrar em contato com a Polícia Federal e eles mostrarem os dados pra gente de que não chegava metanfetamina no Brasil, por exemplo, que é uma droga que está muito relacionada a isso, né? Então, que parece que teve eu não lembro, eu até tenho esses dados para você, posso mostrar depois para você. Parece que chegou um em 2011, daí me interceptaram, daí depois foram pegar outro depois em 2016, e que depois foi aumentando essa como é que chama? Essa apreensão, né? Uhum. Então eu acho que realmente, pelo menos metanfetamina não tinha, né? O que não quer dizer que as pessoas não usassem outros tipos de drogas, né? Eu acho que a metanfetamina, que é a mais específica, né? Que traz mais problema hoje em dia, eu acho que não rolava mesmo. E eu acho que um indício mesmo de que eu acho que talvez um dos motivos pelo qual começaram a falar mais mesmo é porque realmente começou a aparecer para as pessoas, né, que normalmente isso vai trazer problema, porque, né, apareceu pro gay, classe alta, né, enfim, branco, né, e depois isso foi se democratizando, né. Eu sempre brinco que quando eu comecei a falar disso, custava R$450 o grama de metanfetamina, hoje custa 200, e então, assim, é uma coisa que vai
ficando cada vez mais popular, né? E que vai afetando mais pessoas, né? Então, eu acho que a nossa impressão eu acho que me parece a verdadeira. Eu acho que tem mais hoje em dia mesmo. Não acho que é só da nossa... Óbvio, a gente precisa de estudos para isso, né? E eu acho que o Brasil passou por um momento aí difícil para a ciência, né? E tá passando. Mas eu acho que a nossa experiência pessoal, me parece que com os dados da Polícia Federal que falaram, né, que tá aumentando mesmo essa apreensão, me parece que é real, assim, me parece que tá realmente aumentando, e porque aumentou, a gente também vai ouvindo cada vez falar mais, né? É isso, talvez há 8 anos atrás você não visse tanto foguetinho, tanto diamante, tanto anel no coisa, que hoje já é uma realidade em São Paulo, no Rio, né, em outras poucas cidades no Brasil, mas nessas grandes, né, tá aumentando muito. Vocês falaram, né? Quando a gente fala de chemsex, a gente tá falando principalmente do homem gay. Homens fazem sexo com homens. Homens fazem sexo com homens. Mas isso, como você bem disse, não é exclusividade dos homens gays. Mas aqui a gente tá dando luz especificamente a essa população que vocês trabalham, inclusive. Sim. O que leva, ou existe algum sentimento, alguma coisa predominante que leva esses homens gays a utilizarem a droga no sexo? Alguns. Eu diria que o principal é um termo que se chama estresse de minoria, que a gente fala bastante nos últimos anos. O que é estresse de minoria? Quando você é uma minoria, e aí não só LGBT, mas, por exemplo, uma minoria racial, quando você faz parte, e isso pode até incluir pessoas de religiões que não são tradicionais no país, na cultura, né? Elas acabam passando por episódios extremamente estressantes, como o próprio nome diz, e que vão fazer com que elas tenham uma visão negativa de si mesmo, que o mundo tem uma visão negativa delas, e isso vai criar como se fosse uma forma extremamente tensa entre ela mesma e o mundo. Ou seja, são duas batalhas que ela tem com ela e que ela tem com o mundo. E aí, estresse de minoria é basicamente isso. E quando a gente tem uma casa, por exemplo, onde você não se sente acolhido pelos seus pais, pela sua família, quando você vai à escola e ninguém fala sobre esse assunto, sobre a sexualidade, sobre a diversidade, quando você olha na rua e a galera tá fazendo ofensas homofóbicas, isso vai criando esse estresse. E aí a criança, ela vai internalizando de que ela é um problema, e ela começa a não querer ser dessa maneira. E aí, quando ela cresce, ela pode entender o mundo, ela pode entender o que é sexualidade, ela pode entender que tá tudo bem, o porquê que as pessoas agiram daquela maneira. Só que tá tão internalizado nela aquele sentimento de que ela é uma pessoa ruim, que ela não pertence e que ela não é legal, que isso vai criando nela quase que uma forma inconsciente de, putz, eu sou uma pessoa ruim, putz, eu sou uma pessoa vulnerável, as pessoas não vão gostar de mim, eu não presto. E isso vai fazendo com que ela tenha baixa autoestima, essa baixa autoestima faz ela ter que se desdobrar muito no trabalho, o estresse do trabalho vai fazendo com que ela fique muito cansada e aí ela entra num burnout, ou se ela tem propensão a desenvolver algum transtorno, como por exemplo transtorno de ansiedade, ela vai ficar ainda mais vulnerável para desenvolver. Então isso tudo vai criando um ambiente propício para quando ela chega ali no ato sexual, seja outro momento extremamente difícil e extremamente penoso para ela. E aí você tem as drogas que, e aí eu vou colocar até álcool nisso aqui, nesse contexto aqui também, que eles vão te ajudar a ficar relaxado, eles vão te fazer se sentir bem. Não é um processo que você tem que fazer de psicoterapia, né? Ali o álcool, você tá ali, e se tem uma droga ali, tipo, disponível, ela faz, e é isso, tipo, droga é bom, a sensação é boa, né? A galera não fala sobre isso, mas é. E a gente não pode tirar esse fator ali da equação, né? Então, ela se sente bem, então ela acaba tendo mais propensão a esse uso, porque ela tá muito tensa ali, porque já tem algo anterior a ela. Diferente, talvez, de uma pessoa heterocis, que ela teve seus problemas ali na infância, na adolescência, mas ela teve na televisão várias pessoas como ela teve dos pais toda a conversa íntima, ela teve apoio dos pais, ela teve a vida extremamente previsível ali. Então, ela chega no sexo com muito mais tranquilidade e ainda que com nervosismo ela tem já teve um apoio, ela soube como lidar com isso, ela soube lidar com os próprios sentimentos. Então, para ela é muito mais fácil não optar pelo uso de outras alternativas, né? Então, assim, eu diria que o estresse de minoria talvez seja um grande cerne, olhando pela minha perspectiva psicológica, talvez seja o grande cerne para explicar um pouco desse uso, né? E desse ato do chemsex. E você, o que você acha, Branquinho? Eu acho que o que o Lucas falou é perfeito, né? Eu acho que, de uma certa forma,
né, quando você é uma pessoa de uma minoria sexual, como os homens, né, que fazem sexo com homens, bis, pans, gays, a gente sofre com os estresses de minorias ao longo da vida, né, e isso faz com que eles tenham alguns sentimentos, algumas características que vão influenciar nesse uso de drogas durante o sexo, né, no chemsex. E tem já estudos mostrando isso, então que as pessoas, né, LGBTQIA+, os homens gays de uma forma geral, sofrem mais pressão estética, então elas vão ter dificuldade para lidar com o próprio corpo, o que pode ser ajudado pelo uso da droga, né, a não ficar encanado com isso, uma questão de performance sexual, né, de você, né, isso no mundo, né, mas de uma forma geral, você, né, achar que tem que performar melhor, ou que o seu pênis não é grande o suficiente, né, enfim, isso ajudar a lidar com isso, né, a questão da solidão, né, a solidão, aquela matéria emblemática da BBC, né, a solidão do homem gay, que é isso mesmo, tipo, as pessoas LGBTQIA+, de uma forma geral, se sentem mais solitárias, e isso, por incrível que pareça, você usar drogas nesse contexto pode ser uma forma de pertencer a uma comunidade, né, você fazer, tá todo mundo fazendo, na festa, não sei o que, tudo mais, eu vou pertencer também, né. A questão da intimidade, que é isso, né, que é o contrário da solidão, que você acaba de alguma forma se ligando a alguém, né, o fato de as pessoas, os homens gays, bis, né, terem maior chance de alguns transtornos psiquiátricos, o que pode contribuir para o uso de drogas, né, inclusive o transtorno de uso de substâncias mesmo. Então tem alguns motivos que já estão listados cientificamente que podem contribuir para esse maior adesão dessas pessoas ao chemsex. E, cara, eu tenho. Isso tem sido tema muito da minha terapia, assim, né? Essa infância e essa adolescência nessa criação que você falou, né? Do que a gente. Primeiro que eu sinto que a gente nasce com uma dívida, né? Uma dívida que a gente precisa pagar e que você já nasce com menos 100, enquanto a pessoa hétero nasce com 0. E ela vai construindo isso. Então a gente sempre tem que ser bom em tudo, né? A síndrome do bom menino na comunidade LGBT, entre os homens gays. Você sempre tem que ser bom com tudo, aceitar tudo, né? Se esforçar muito mais para ser aceito, para se compensar, como se pudesse compensar alguma coisa, né? E eu acho que a gente acaba trazendo isso para a realidade, né? Porque eu vejo muito debate sobre o homem padrão, o homem gay, mas eu enxergo de uma forma geral todo mundo ali como vítima, sabe? Porque tá todo mundo ali tentando se provar o tempo todo, porque foi criado numa sociedade onde que o tempo todo a gente era retratado como sujo, feio, né? Então, tá todo mundo tentando fugir dessa imagem, tá todo mundo tentando se compensar, tá todo mundo tentando ser aceito, tá todo mundo tentando, né, fugir da rejeição que a gente vive a vida inteira. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo muito a comunidade como sendo vítima. Tá todo mundo, sabe? Por que tá todo mundo tomando anabolizante, por exemplo? Porque quer fugir da imagem de ser gay, né? Porque é muito estereotipado, foi muito estereotipada durante décadas, séculos, né? A gente cresceu vendo o homem gay sendo estereotipados. Então, eu vejo meio que, inclusive as pessoas que usam esse tipo de droga como vítimas também, né? O que vocês acham disso? E pra onde a gente corre? Assim, eu sempre fico pensando, meu Deus, o que a gente faz? Porque eu faço terapia, eu trato isso em terapia, mas quando a gente vai pra prática, aquilo se torna mais forte que a gente, assim, né? Eu sinto que eu brinco com os meus pacientes que é como se cada pessoa começasse com uma mochilinha, né? E aí, a gente tá com a nossa mochilinha quando nasce, aí do nada um monte de pessoas que a gente nem conhece colocam pedra. Colocam pedra, né? Enquanto tem várias outras pessoas, sei lá, tipo hétero, cis e tudo mais, que elas estão livres ali, ninguém coloca nada pra elas. E a gente carrega as pedras, e a gente acha normal, porque a gente carrega desde sempre, né? Só que chega uma hora que sua coluna começa a cansar. E aí quando você tem 5 anos de idade, 6 anos, 10 anos, 12 anos, ok, você tá sofrendo muito, mas você ainda tá aguentando, você tá com energia. Aguentando, entre aspas. E aí, quando você tá com seus 18, 20 anos, aí começa a cansar, aí começa a PDC, e aí você fica cansado. E aí que eu acho que pega muito em relação a essa questão da dívida, que eu lembro até de um professor falar, que os nossos pais, eles dão a vida, então a gente sente dívida com eles, mas como é que você paga a vida, se é o nosso bem maior? Então você desiste, basicamente, entendeu? Mas sobre esse lance, acho que principalmente dessa negatividade sobre a nossa imagem que a gente tem, eu diria que tem uma coisa extremamente relevante, que é contextos, sabe?
Se foi justamente o contexto que criou esse ambiente na gente, então é o contexto também que a gente precisa mudar. Nada adianta a gente trabalhar individualmente na terapia se um problema que a gente tem é nas redes sociais, se é com o meu colega de trabalho, se é com o meu chefe, se é quando eu saio na rua, é o medo, é a pessoa que eu me relaciono, né? Então, nada vai mudar se a gente não mudar o contexto. E o que é mudar o contexto? A gente precisa se inserir em redes de apoio que sejam eficientes para nós. O que é rede de apoio? Pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, mas é também a sua família, caso você tenha uma boa relação com alguns membros da sua família. É você ter amigos que eles pensam e têm valores parecidos com os seus, né? É você estar num ambiente de trabalho, claro, se possível, que a gente não escolhe muito, né? Que seja um pouco mais adequado para você, e aí talvez a gente tenha que pensar, obviamente, a médio prazo, porque a gente não pode ficar escolhendo trabalho dessa maneira, né? É você frequentar lugares que te fazem bem, é você consumir conteúdos, inclusive rede social, que te façam bem, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço comigo mesmo eu gosto muito de ler livro. E eu gosto de ler muito romance gay bobinho adolescente, sabe? Por quê? Porque é o que eu não tive. Então isso me faz ter uma visão muito mais positiva sobre a minha sexualidade. É uma coisa tão besta, sabe? Que me faz sentir bem, que me faz começar, tipo, a internalizar. Não, tá tudo bem, ser eu, sabe? Não tem problema ser eu. Tem aquele fulano ali, que tem aquela história super legal. Tem o Heartstopper, né, que você vê, tipo, Eu tudo choro indo todo bem. episódio. Exato. Todo episódio. Justamente porque eu sinto, meu Deus, eu não vivi isso, assim, sabe? Exato. A gente não viveu isso, a gente foi proibido de viver isso. E não volta, né? E não volta, mas eu choro muito de emoção de ver isso acontecendo, sabe? Sim. E pensar que isso hoje é possível. Então me emociona muito ver essa série, justamente porque eu falo, caraca, esse mundo é possível, né? Onde dois adolescentes se apaixonam, a família, a escola trata aquilo com naturalidade. Claro que mostra a dificuldade ainda de sair desse armário, né? Mas numa sociedade onde essas pessoas não vão ser demonizadas como a gente era, né? Então eu me emociono muito. Só o fato de ter um show tipo Heartstopper hoje em dia, né? Não tinha na nossa época de infância, imagina, existia um... Eu assisti aquela, como era o nome da primeira que teve gay? Como é que é aquele que tinha nos Estados na Inglaterra e aqui também Queer as Folk. Queer as Folk. Eu assistia Queer as Folk de uma maneira muito pirata, assim, sabe? Eu também, tipo... Um amigo meu pegava os DVDs piratas o medo de ver, né? e assistia escondidíssimo. O primeiro beijo gay que eu vi foi no Beija-Sapo, com a Daniela Scarelli. Eu também. Você também? e assim, é isso, né? E quando eu vi aquilo, o Beija-Sapo, e vi um beijo, eu fiquei, meu Deus... Tipo assim, sendo passado na televisão, né? A gente não via isso, né? Mas você sabe que foi tem uma tratado coisa... de uma forma muito, muito errada, né? Muito... Eu acho que tem uma coisa até... Né, quando você fala isso, eu acho que tem uma coisa que a gente... Né, você está falando dessa coisa do contexto, né, da sociedade, que a gente vai sendo criado para ver isso também como inadequado. E isso, aliás, é uma coisa que eu tinha até esquecido, que uma das questões, né, relacionadas ao chemsex é justamente essa homofobia internalizada, né, que a gente foi aprendendo que isso era errado, né. Então, em algum grau dentro da gente, inclusive, continua uma certa culpa, uma certa ideia de que isso é errado, né. Então tem muitos homens gays e bis, por exemplo, que transam e se sentem super culpados depois que gozam. Porque, tipo, isso é uma questão que ficou dentro deles, né? Por mais que eles já assumiram que eles têm a vida deles gay e tudo mais e tal, isso continua sendo uma questão. E eu acho que, por exemplo, quando eu era pequeno e via uma coisa gay, assim, por mais que eu quisesse ver, eu me sentia um pouco assim, do tipo, pô... Não, melhor não ver isso e tudo mais. Não fui na espinha, né? Porque eu acho que é uma questão do desejo e da culpa mesmo, né? Que, bom... Eu lembro de Brokeback Mountain, que foi, tipo assim... Uma explosão que marcou de minha sentimentos. Você tem quantos anos? Eu tenho 29. E você? 38. Eu sou meio termo ali, 34. Mas eu imagino você era bem mais novo não, você era 5 anos mais novo que eu. Eu sou um twink, né? Pelo amor de Deus. Sinto muito, você já perdeu esse lugar. Já era, já. Há uns 10 anos atrás. Mas o Brokeback Mountain foi uma explosão de sentimentos que eu tive, assim. De, meu Deus do céu, assim, eu senti tesão com admiração e falando, meu Deus, é possível se amar, Nossa, sabe? eu lembro que eu chorava de soluçar e eu ficava, por que eu tô chorando? Mas eu chorava. Mas o que é importante, a gente tá com estímulos, né, que sejam exatamente... Não exatamente, mas que mostrem a gente de uma forma positiva. Porque também tem isso, né? No Brokeback Mountain ainda tem um final um pouco trágico. Agora, se você assiste o Rita Rivarli também, que tá bombando aí, né? Que tem a série de livros, você vê, tipo, ele evoluindo e não é aquela morte trágica, né? Que embora também é importante retratar, porque de fato isso aconteceu bastante até então, hoje a gente tem possibilidade de
seguir a vida, envelhecer, né? Uhum. Com quem a gente ama. E isso é eu importante. eu acho que talvez o Heartstopper foi bom pra mim por conta disso, assim. Eu sinto falta, sendo um homem gay, sendo uma pessoa vivendo com HIV, de produções que retratem a vida hoje em dia, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, a história do HIV dizimou a nossa comunidade, traumatizou a nossa comunidade. Foi um peso, assim, absurdo que a gente teve, né? A gente teve uma epidemia que atingiu muito a nossa comunidade e matou as pessoas. Uhum. Né? Eu falo com pessoas daquela época, falo, meus amigos todos morreram. Sabe? Então foi um trauma coletivo muito grande, né? Só que hoje um trauma coletivo, né? Porque é até um hoje trauma, em dia, tipo, apesar de estar todo super bem controlado o HIV e tudo mais, as pessoas ainda têm dificuldade em falar sobre isso. Tá no imaginário, né? Em divulgar em falar sobre o seu diagnóstico, porque elas têm medo. É esse fantasma que continua aí, porque hoje em dia não tem uma justificativa biológica pra isso, né? Não. Enfim, É, se eu tava você até- se trata e se você usa a PrEP, o preservativo, você não vai passar e nem vai pegar. Uhum. Não existe nenhum jeito. Então é só a parte E mesmo se mental você vive mesmo, com né? HIV, isso não é extremamente Exato. diferente. E é curioso, porque a gente tá falando sobre isso, e como a gente tem idades diferentes, dá pra ter uma perspectiva diferente sobre isso. Eu não vivi o auge da epidemia, né? Só que Nem o Ale. ninguém... Nem eu, Só que ninguém... A gente acho que não viveu, né? Só que ninguém também, tipo, chegou pra mim e falava... Eu acho que, assim, eu tive uma outra perspectiva, porque, assim, já era uma outra perspectiva de fato quando eu cresci. Só que, por mais que eu não tenha vivido diretamente esse estímulo e ter visto isso nos jornais, eu ainda tenho esse mesmo imaginário, Claro. sabe? Uhum. Então, olha que é uma coisa que é quase que uma sementinha que vai passando de pessoa pra pessoa, que fica no imaginário. Uhum. Então, aí a gente vê, por exemplo, os filmes que retratam e sempre de uma forma trágica. De novo, é importante? Porque era o que acontecia, mas isso vai ficando na nossa mente, os nossos pais que vão tendo uma imagem negativa e vão passando. Eu lembro que quando eu falei que eu era gay pros meus pais, eu falaram, você vai ter HIV? Ou você eu tem? também, a mesma coisa. E assim... Vai morrer de AIDS. É, Associava automaticamente. automaticamente. Então, assim, isso vai criando um imaginário popular que eu também vou ficando com essa impressão. E aí, quando eu vou fazer um exame de STs no geral, eu tô, tipo, morrendo, achando que ali é o fim da minha vida e ponto. E acho que isso também vai impactando muito na hora da gente ter uma relação sexual. E aí entra também, de novo, o chemsex, né? Que muitas pessoas, elas entram porque elas têm medo, elas têm o desejo, elas querem, mas ao mesmo tempo elas têm muito medo de uma doença misteriosa que vai assolar o mundo, que vai acabar com a vida dela, né? Que tá no imaginário popular. Então ela usa ali de uma droga lícita ou ilícita para ela acalmar e curtir, né? Porque todo mundo tem tesão, todo mundo tem vontade, só que ali a ansiedade dela tá corroendo, aquelas crenças estão corroendo ela. Então, ali o chemsex, ele causa um alívio. E, de novo, a gente tem que falar que as drogas, elas existem aí, elas são tão populares porque elas são boas ali no momento que você tá usando, né? Então, a gente precisa Elas estão encarar. resolvendo um problema naquele momento. Naquele né? momento ela resolve o problema, ainda que temporariamente, mas ela resolve. Então, é importante a gente pensar por essa perspectiva também, e inclusive o quanto que a história do HIV também influencia a gente e outras pessoas ali em como elas lidam com os problemas, e uma das resoluções é justamente o chemsex. Uhum. Eu acho que tem uma coisa também que eu também esqueci de falar. Tô super esquecido. Mas aqui a gente tá Mas nesse papo. que realmente pessoas que vivem com HIV têm maior propensão a fazer chemsex. Jura? Justamente por causa disso. Eu acho que não por conta da questão biológica, mas por conta da questão psicológica mesmo, né? Pessoas que vivem com HIV têm maior chance de desenvolver transtornos psiquiátricos, então, justamente por conta do estigma mesmo, né? Enfim, porque além de fazerem parte de uma minoria sexual, né? Quem são homens gays e bis, se elas vivem com HIV, elas fazem parte de outra minoria, que são pessoas que vivem com HIV, porque isso é um estigma à parte, né? Que pode estar ligado à questão minoria sexual ou não. Pessoas cis e héteros que vivem com HIV também fazem parte dessa minoria, porque também são vistas como... como chama isso? Promíscuas, ou que não tomaram cuidado, ou que é culpa delas mesmas, ou que são contagiosas, né? Todo aquele estigma que as pessoas que vivem com HIV vivem. Então, para lidar com esse estigma, com a dificuldade de não revelar o seu diagnóstico, ou para ter uma relação sexual mais tranquila, elas podem fazer uso das drogas para lidar com isso. Então, a gente vê, né? Nunca é
só a droga em si, né? Ah, não. A droga é só Nunca o finalzinho ali. Tem tanta coisa atrás. Tanta coisa Quando atrás. é droga só em si, normalmente são pessoas que vão fazer uso recreativos. Quando elas começam a desenvolver essa dependência, provavelmente é por causa disso que Todo o contexto. que tem todo o contexto. Porque as pessoas que usam recreativamente assumem os seus riscos, né, pontualmente, mas provavelmente isso não vai virar grandes problemas porque elas não precisam daquilo, elas não têm essa dependência, né? Agora, quando é uma questão relacionada a esse contexto psicológico ou psiquiátrico, né, enfim, isso começa a virar o problema justamente porque ela tá usando dessa droga, desse artifício para lidar com uma questão que não é exatamente isso. E só para concluir esse papo assim sobre os motivos, né, que levam a nossa comunidade, vocês também não enxergam a questão da masculinidade? Porque eu penso muito e pesquiso e leio muito sobre isso, sobre a masculinidade no universo gay. Porque a gente é criado numa sociedade patriarcal, né? Que tem um modelo pronto do que é ser homem. E aí quando a gente nasce, e se entende como um homem gay, a gente tenta fugir de tudo que relembra o universo feminino, né? Justamente porque é associado a algo ruim, a algo né, sem valor. Então, quando a gente ligava a televisão nos anos 90, era sempre a bicha afeminada que estava sendo tratada como ridícula, né? Então, vocês acreditam que esse apego à masculinidade que foi colocada também pode ser um fator a levar a pessoa a transar, justamente para ela conseguir ter uma performance ali, sexual mais masculina, ativa? Isso também é um ponto levado pelos pacientes no consultório de vocês? Demais. Até porque quando você é homem e você, teoricamente, muitas aspas, você nasce hétero, porque todo mundo assume isso na gente, né? Então a gente, de certa maneira, tá tipo num topo ali de privilégio, né? E quando você entende que você é gay, você vai pro feminino, porque é o que colocam na gente. Então, se você é gay, você deixa praticamente ser homem. Você não é nem homem nem mulher. Você entra no meio termo ali, no imaginário das pessoas, obviamente, tá? E isso vai criando na gente uma certa confusão, né? Tipo, quem eu sou? Como é que eu vou me ver na hora do sexo, né? O sexo, ele é entre homem e mulher. Eu vou ser o quê? Se eu gostar de ser passivo, eu sou mulher? E aí eu preciso fazer tal coisa, e isso vai me dando uma negatividade. Ou eu preciso ser mais homem para ser ativo, né? Pra ter ali, e aí a gente fala também da questão da impotência, né, sexual, que a galera chama de impotência sexual, que na verdade pode ser disfunção erétil, ou pode ser porque você tá ansioso ali e você não tem uma ereção, ou você ejacula num tempo que você acha que não é bom, e aí tem todas essas questões. Então, assim, eu acho que o universo masculino, ele tá muito em volta disso, tanto para pessoas que elas querem assumir demais, e tá no nosso imaginário também, né, de que a gente precisa... A gente é homem, mas a gente não é ao mesmo tempo. Mas eu preciso me reafirmar como homem, então. E aí eu preciso ter essa ereção, eu preciso me manter fortão. Ou é o cara que, eu acho que eu sou mais... eu gosto, por exemplo, de ser passivo. Ai, não, meu Deus, aí eu não posso, né? Porque isso é uma questão ruim, porque outro homem vai me controlar. Aí como é que é isso? E eu acho que fica muito confuso, né, na cabeça do homem gay, tipo, a relação dele com a masculinidade. E a relação dele com a masculinidade é independente da sexualidade. Existe algo que se chama orientação sexual, existe outra que se chama identidade de gênero. São dois assuntos que a gente, obviamente, pelo funcionamento social a gente coloca junto, mas na verdade são coisas separadas. E aí a gente acha que a masculinidade, ela é a potência sexual, entre aspas, que é o você se reafirmar, que é você ficar longe do universo feminino, ou que é você, tipo, ser menos gay, e aí você quer ser menos gay possível, aí o gay tá criticando outro gay que é passivo, aí o gay tá criticando outro gay que... E aí a gente começa a se corroer dentro da nossa própria comunidade. E também, de novo, a gente tem muitas camadas, né, mas aí a gente começa a entender o quanto que a gente se compete, né, dentro da comunidade, que eu acho que é um pouco também do rastro da masculinidade, né, que a gente começa a competir entre nós. Então, a gente começa, às vezes, a ficar desconfiado um do outro, começa a se sentir melhor, então o outro tem um corpo melhor, o tamanho do outro é maior que o meu. Então, assim, acho que tem muitas nuances. Imagina tudo isso que a gente falou até agora passar na nossa cabeça durante 5 segundos, sabe? É muito confuso e é tipo uma carga muito forte. Então, realmente, é muito difícil pra gente se a gente não tiver um apoio, uma rede de apoio pra gente ir lidando com essas questões de pouquinho em pouquinho, né? E aí, acho que por isso que a galera vai no imediato. Tipo, quero tirar isso tudo da minha cabeça agora, né? Eu acho que tem uma coisa além disso que o Lucas falou, que é como a sociedade lida com a sexualidade para os homens e para as mulheres, né? Que para os homens é sempre quantidade, virilidade, né? O pai leva o filho
pro puteiro lá, pra ter a primeira relação sexual. A sexualidade é encorajada para os homens e para as mulheres é, de uma certa forma, desencorajada ou para ser levada de uma forma ligada a um sentimento, né? Aquela coisa romântica e tudo mais. Que, por um lado, né? Para os dois lados, pros dois caminhos, né? Pode ser interessante, então, no caso do homem, de estimular uma sexualidade, de estimular você a viver isso com mais naturalidade. E no caso da mulher, de realmente conseguir conectar as duas coisas, né? Mas por outro, para os dois caminhos tem os seus problemas. Para a mulher, né? De repente não estimular uma naturalidade, de você própria se conhecer através de masturbação e tudo mais. E para o homem, né? Essa coisa de você... Ai, quanto mais sexo, melhor. Quanto mais você fizer, melhor. Você tem que ser o garanhão, você tem que transar com todo mundo. Que eu acho que tem uma coisa aí que, tipo, putz, né? Que eu acho que eu vejo muito no consultório, que é essa coisa do homem. Mas eu não quero ir no dark room, eu não quero ir na sauna. Tá tudo bem, não quer ir, não vai. Né, eu acho que é importante que haja esses espaços para que as pessoas vivam o que elas quiserem viver, né? Que não seja escondido ou que não seja né, uma coisa... né, que não possa acontecer, que seja uma coisa permitida, né? Por outro, se, né, ninguém é igual a ninguém, então não precisa ser, né, assim. Se você, né, quer não quer transar com desconhecidos, ou você não quer frequentar esses ambientes, tá tudo certo e tá tudo bem também. Porque eu acho que a droga também entra nesse lugar de, às vezes, você lidar com uma certa vergonha ou com uma certa... você fazer coisas que você talvez não quisesse ou não tivesse coragem pra fazer, né? Então, se você não tem coragem ou não quer fazer, também não precisa usar droga pra pertencer a esse lugar. Você pode pertencer a outros ambientes, né? Sim. Então... E que eu acho que tem uma coisa dessa masculinidade nesse sentido de, você tem que fazer muito sexo, você tem que transar todo dia, né, enfim. Outro dia veio um paciente pra mim e falou, doutor, mas que eu acho que minha libido tá baixa. Eu falei, mas como é que tá? Eu transo 2 vezes por semana. Eu falei, pô... Meu Deus! Tudo bem. Nossa, isso acontece todo Tá dia, tudo eu bem, ouço sabe? exatamente isso, todo dia. Tipo assim, eu acho que eu estou transando um pouco. Quando você transa com seu namorado? Umas 3 vezes por semana. Eu falo, caraca, mas tipo, Nossa isso é acima... Assim, não existe um número certo, mas... Você concorda que você tá acima da média? Tipo, tá tudo bem, né? Mas assim, parece que nunca é o você suficiente, tá com né? vontade e tudo mais. Ele fala, mas é que tem um amigo que transa todo dia. Eu falei, tá bom, então, né? Tem que entender, inclusive, qual é a função desse sexo no rolê do amigo. Porque pode ser super saudável, mas pode ser que o amigo também esteja usando sexo pra outra coisa. Então, assim, não tem um certo. Mas, assim, eu acho que essa coisa da masculinidade acaba impactando nesse sentido de, eu tenho que fazer sexo, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que ter um corpo, eu tenho que ter o pinto grande, não sei o quê, que tipo... Também porque a gente foi criado muito na indústria pornô, né? Sim. Justamente por não vermos afeto. O sexo gay foi tratado pra gente, pela sociedade, mas chegou até a gente pelo pornô. Sim. Então é sempre a ultra performance do pau enorme, do corpo definido, do ultra mas masculino. Você sabe que eu acho que até esse fantasma que a gente falou do HIV e dessa figura mítica da gay que é promíscua, doente e tudo mais, acabou entrando um pouco nesse sentido de, então eu tenho que ser promíscuo nesse sentido, eu tenho que transar muito, não sei o quê. Obviamente, promíscuo não é a palavra certa, mas nesse sentido de, então é quase como se a gente estivesse fazendo o que falaram pra gente que a gente deveria fazer. Tipo, então a gente tem que sair transando por aí, a gente tem que, sei lá, que tudo bem, se você quer fazer, tudo mais, mas tá beleza, né? Todo mundo tem direito de fazer tudo. Mas também, se você não quer fazer, você não precisa, né? Você pode fazer como você quiser, todo mundo pode fazer tudo o que quiser, não precisa ser pautado por nada. Mas é muito difícil sair desse lugar, né? Eu vejo por experiência própria, assim, da minha terapia, é sair desse lugar da performance, da necessidade de aprovação, né? Acho que o meu tema atual de terapia é a dificuldade de não ter a aprovação do outro, assim, né? Tipo, a necessidade, na verdade, da aceitação do outro, assim, da aprovação do outro, sabe? A rejeição pra mim é um lugar muito dolorido ainda. Claro que pra todo mundo, mas pra mim, eu acho que pra nós, de uma forma geral, é um lugar muito traumático. Então eu sempre preciso da aceitação, da aprovação, da validação de tudo, sabe? Isso é um lugar muito difícil pra mim porque ainda. a gente, é o que você falou, né? A gente já cresce com menos 100, né? Exatamente. Quando a gente nasce ali, né? E é o que eu falo, o homem gay, ele carrega um peso 100 vezes mais do que o homem hétero fazendo a mesma coisa. O homem hétero faz a mesma coisa que o homem gay, só que o homem hétero, ele nem pensa nisso, ele segue a vida, e o homem gay fica na terapia remoendo, se culpando. E assim, obviamente são 2 extremos, né? O ideal é você pensar, mas é você também viver. Tipo, eu fico, às vezes, em roda de amigo hétero, homem hétero especificamente, eu fico, gente,
E eu aqui me culpabilizando por fazer nem metade disso que eles fazem, sabe? E eles fazem isso desde que, sei lá, eles tinham 12, 13 anos, Claro. sabe? O quanto que eu já não ouvi, assim, de amigo hétero que, entre muitas aspas, perdeu a virgindade com 11, 12 anos com uma mulher de 30 anos, Uhum. sabe? E isso é extremamente problemático, porque isso é um abuso, né? Uhum. E aí não é normalizado. E aí a gente querer, tipo, ter desejo sexual com outro adulto, a gente, o homem gay, não pode? Tipo, a gente carrega um peso por fazer isso? Por quê? Uhum. Eles fazem mil coisas, por exemplo, eles também bebem, eles também passam do limite, eles fazem coisas que efetivamente às vezes são até criminosas, É né? muito pior que a gente, né? E aí a gente fica, eles passam ilesos até deles mesmos e a gente não. Por Exatamente. quê, né? É homofobia, né? Não tem outro nome, senão homofobia. Mas isso que você falou é muito interessante, assim, porque eu vejo também muitos comportamentos, mas eu acho que de uma forma geral, claro que a gente tá falando de um recorte muito específico de gays, classe média, nas grandes cidades, metrópoles e tal. Mas eu acho que o gay, ele tem uma tendência a se cuidar, o LGBT de uma forma geral, tem uma tendência a se cuidar mais, assim. Não sei se vocês sentem isso, essa é uma impressão que eu Aham. tenho. Sim. Tipo, seja de STs, né? No primeiro episódio eu conversei com a Mafê Infecto, então a gente tava falando sobre que a predominância de LGBTs no cuidado da saúde mental, desses questionamentos, né? Eu acho que o fato da gente ter hoje vários projetos da sociedade civil falando sobre chemsex, né, de redução de danos e tudo mais, eu acho que é uma grande amostra de quanto a gente tem um cuidado maior, assim, né? Eu acho que acendeu o alerta pra, olha, a nossa comunidade está com um problema, você não concorda? Não. Ah. Desculpa. Conte. Não, Vou te falar por quê, Aham. tá? Eu acho que se, na verdade, o que acontece não é porque a gente tem um cuidado maior que a gente, é que a gente não tem quem cuide da gente. Então, assim, por exemplo, você não vai ver nunca, assim, né, um projeto da prefeitura ou do governo ou tudo mais, né, que são específicos para população LGBTQIA+. Até hoje em dia tem a questão trans, que, né, hoje em dia tem a hormonização, tem as cirurgias que são aprovadas pelo SUS e tudo mais, valeu SUS, mas, tipo, quando você vai ver uma questão específica, né, principalmente saúde mental, para a população LGBTQIA+, não tem. Uhum. Então, se a gente não se mexer, ninguém vai fazer por nós, entendeu? Uhum. O que para o restante da população tá mais garantido, né? Então, assim, eu vou falar pra você que eu concordo com o que você falou, que eu acho que, de uma forma geral, né, os homens gays e bis se cuidam mais do que os homens cis e héteros, por exemplo, porque também virou toda uma coisa de, se você vai no dermato, você é gay, e eles veem isso como uma ofensa. Se você vai no dermato, você é gay, se você vai na academia, isso é coisa de viado, não sei o que, Imagina etc. fazer um exame de ST. Não, pois é. Imagina. Fazer testagem, jamais. Agora, eu acho que, em tocante ao chemsex, eu acho que houve todo e nem houve tanto, tá? É que você tá inserido num meio que você ouve muito. Mas, quando você vai ver, tipo, isso tá acontecendo das pessoas, dos profissionais de saúde LGBT se mexerem, ou mesmo de algumas ONGs, né, fazerem isso, porque não tem quem faça. Uhum. Tipo, se você for ver, não tem serviço público de saúde que esteja oferecendo alguma coisa para chemsex. Para não falar isso, eu vou falar do IPER, que é o Instituto Perdizes ali do HC, que é um ambulatório que está mais ligado a transtorno de uso de substâncias, que também atende pessoas que estão com problema com chemsex. Inclusive, se quem quiser procurar, vai lá. Mas não tem quem procure, por isso que eu acho que há esse levante, tá? Mas eu acho que não é porque as pessoas LGBTQIA+ se cuidem mais, é porque não tem quem faça esse cuidado. Entendi. Gente, vamos por uma parte um pouco mais direta, assim, que é sobre redução de danos, né? Não, eu acho que antes um pouco sobre quais são os sinais que a pessoa ou familiares e amigos possam ter, assim, de alerta. E depois, qual é a redução de danos, porque, para quem não sabe, a redução de danos é quando a gente não corta... Explique melhor, vocês. Vocês são melhores para falar disso. Eu posso falar. A redução de danos, basicamente, é pra gente entender que mesmo num contexto, por exemplo, onde a pessoa, nesse caso, né, a pessoa, ela faça o chemsex, ela tem que se prevenir para que ela não tenha prejuízo, né? Então, por exemplo, ela vai fazer, porém, ela vai tomar cuidado com X coisa, com Y, e aí isso varia muito de contexto para contexto, né? Mas eu acho que uma coisa importante, agora eu falo do meu lado, do lado psicológico, que eu trabalho, das pessoas em volta, elas perceberem se
essa outra pessoa, ela tá se desconectando, sabe, do meio em que ela tá. Então, se você percebe que do trabalho ela tá ficando meio largada, e não é um cansaço, é tipo... Uhum. É como se ela ficasse com uma barreira meio apática, ou se você percebe que entre os amigos ela começa a ficar, tipo, mais na dela, ela para de ir nos rolês, quer ir mais sozinho, ou só quer ir em rolê específico em que vai usar o chemsex. Se você percebe que a pessoa fica muito ali no mundinho dela, no celular, ou ali se desligada, é também um sinal de alerta. Quando você percebe que aconteceu também um evento estressante na vida dela, perceber que isso também pode ser um fator de risco, né, pra gente... entender, tipo, se a pessoa ela vai fazer uso do chemsex de forma descontrolada ou não, né? Sem controle, melhor dizendo. Mas eu acho que o principal é você entender se essa pessoa, ela tá se desconectando ou não, e como é que tá as relações dela, né? Ela tá deixando de conversar com pessoas que ela conversava antes? Ela tá deixando o trabalho de lado? Você percebe que ela tá, tipo, muito mais focada, tipo, naquele final de semana, ou em ficar sozinha, tá se isolando? E, de novo, acho que isso varia muito de contexto para contexto. Então, assim, perceba se há alguma movimentação na vida dessa pessoa. Tipo, pergunta se tá tudo bem. Às vezes a pessoa não vai saber na hora, mas pergunta ali se tá tudo bem com ela, pergunta se ela tá precisando de alguma coisa. Às vezes ela passa, tipo, muito tempo sozinha, porque, de novo, se a pessoa, ela passa por um estresse de minoria, se ela tem uma visão negativa sobre ela dificilmente vai se abrir para conversar com alguém, especialmente sobre um tema que é estigmatizado. Então, é se mostrar presente. E aí, se você percebe a pessoa se isolando, isso pode ser um sinal muito forte, mas, obviamente, você percebe a pessoa, o padrão de comportamento dela. Se tá começando a se alterar muito. Se ela tá, tipo, muito no mundinho dela, porque, de novo, o chemsex não precisa ser, tipo, quando ela vai numa festa. Às vezes a pessoa vai na festa, na balada e não faz nada. Mas no aplicativo, às vezes ela faz na própria casa dela, né? E aí é importante você perceber esses sinais e até conversar com ela e deixar esse espaço para ela falar sobre um assunto que é difícil das pessoas admitirem, falarem, mesmo quando elas percebem isso nelas. Uhum. Algum ponto a mais para adicionar? Eu acho que isso é o mais importante, né? De uma forma geral, o problema, quando as pessoas começam a ter problemas no chemsex, é justamente que elas abrem mão da vida delas para fazer isso, né? Então, as sessões começam a ficar muito longas, então, basicamente, elas trabalham, chega no fim de semana, elas ficam o fim de semana inteiro usando e começam a ter problemas, porque daí usam um tempão para se recuperar e tudo mais. Então, no trabalho começam a ter problemas, fica isolado, e para a própria pessoa, né, eu acho que isso começa acho que é você entender o espaço que isso está tomando, né? Isso está tomando um espaço muito grande na sua vida e você não está mais reservando espaço para mais nada, para amizade, para relação amorosa, para familiares, para o trabalho, né? E, né, acho que o Lucas já tinha falado dessa parte mais desse impacto, né? Eu acho que em termos de redução de danos, a gente pode ter, né, pensar em redução de danos tanto do ponto de vista biológico, então, evitar problemas de saúde, então beber água, pôr de repente alarmes para diminuir, né, o tempo das sessões, né, para dar um toque lá e falar, já tô aqui há 12 horas, né, de repente é melhor parar um pouco ou interromper, né, você usar lubrificante, camisinha, não esquecer de usar PrEP, né, por conta das ISTs, você evitar chamar desconhecidos para sua casa para diminuir chances de roubarem você, de sequestrarem, te matarem, enfim. O que tá sendo muito comum, né? O que tá sendo super comum. A gente tá vendo essas histórias de Grindr, né, que chamam pra casa e matam as pessoas. Especialmente em grandes centros, né, tipo, tem acontecido bastante. Exatamente. Então, tomar cuidado com quem você vai chamar pra sessões em que você vai fazer o chemsex, né? Que mais? Não deixar de tomar os seus remédios psiquiátricos, caso você tome, né, faça uso. Procurar ajuda psicológica e psiquiátrica, caso você precise, né? Comer, né? Porque as pessoas também começam a não comer ou não beber água e perdem muito peso, e daí começa a ficar com mais baixa autoestima ainda. Então começa a virar um ciclo vicioso. Baixa autoestima, você precisa da droga porque se sente mal, né? Começa a ter problemas no corpo, então no dente, no cabelo, fica muito magro, não sei o quê. Isso vira uma bola de neve. Então tem algumas coisas, né, que você vai fazer. Não compartilhar seringa, né, não compartilhar canudo quando você vai usar cocaína. Então todas essas coisas que vão diminuir o seu risco. Vai ter problema ainda, né, óbvio, mas diminui o risco de você ter uma piora maior ainda. Eu acho que então vamos fazer uma coisa que seja muito difícil, mas que ajuda bastante.
perdão, que ajuda bastante é você manter contato com alguém que seja de fora, por exemplo, daquele lugar que você tá indo. Ou seja, você tem um amigo ou uma amiga que ela não vai nesses rolês, tipo, manda sua localização pra ela, sabe? Tipo, fala quem tá aí na sua casa, fala o que você tá fazendo. Eu sei que é difícil, como eu falei, a gente sente muita vergonha, mas, assim, sua vida acima da vergonha, sabe? Por mais difícil que seja, fala com alguém, fala, eu vou falar uma coisa pra você, que é importante, espero que você não me julgue, é isso, aquilo outro. Isso é importante, se você, tipo, tem um amigo, alguém que você confie, faça isso, compartilha a localização, fale pra pessoa o que você vai fazer, tenta mandar mensagem pra pessoa de tempo em tempo, porque aquilo também te tira um pouco daquele ciclo, às vezes, que já tá na hora de parar e você, às vezes, não consegue, sabe? E quando você manda mensagem pra pessoa e ela fala alguma coisa, isso ajuda, né? E, de novo, essa questão da segurança, porque se você sumir por muito tempo, opa, tem alguém ali te acompanhando, sabe? Eu acho que também isso é importante. Perfeito, gente. Ai, podia ficar horas aqui falando com você sobre isso, tão bom, né? Acho que a gente tem... Eu fui assistir a peça de um amigo lá no Rio. Hétero no Sigilo. Hétero no Sigilo. E ele retrata, um monólogo que ele retrata a vida dele, né? E a plateia inteira era gay, praticamente, né? Acho que não lembro de ter nenhuma mulher. E todo mundo chorando, porque todo mundo se conecta, assim. A gente tem um início de vida muito parecido, né? A gente se conecta muito nesse lugar. E eu acho que as consequências é muito parecidas por todos nós. Então eu acho muito importante esse tipo de debate, sabe? Porque a gente olha e fala, isso não é só meu, isso é de uma comunidade inteira. Isso pode até amortecer essa dor, sabe? E potencializar essa força que a gente precisa. Então quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo, se tá passando por algum tipo de problema, com drogas ou não deixe de procurar um profissional de saúde mental. A gente sabe que é muito difícil no Brasil, porque é caro, o SUS tem grandes filas, mas não desista, assim. O SUS funciona, né? Eu sou prova viva disso. Eu faço todo o meu tratamento de HIV pelo SUS. Então não deixe de procurar, não deixe de se cuidar e não deixe de valorizar a nossa vida, que desde a nossa existência foi colocada como segundo plano, como não tão valiosa, mas é muito valiosa para todos nós. É isso, muito obrigado. Vocês são incríveis. Parabéns pelo trabalho. Então, o seu arroba é? _Lucas De Vito, e tem a clínica LGBT com local. Que é a clínica que eu faço, que eu super recomendo. Minha arroba é difícil de falar. É Mr.Littlewhite e a minha clínica é Numa Saúde. É Numa Saúde. O branquinho é, eu acho, o melhor arroba do mundo. Então não fala pra eu mudar, mas eu não consigo mudar aquele arroba, gente. É muito bom. Você pegou, né? Já pegou pra mim. É isso, total. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Beijo.